Boa noite e bem-vindos. Esta noite na RTP, o debate é entre os candidatos que as sondagens, em termos médios, e apesar de uma grande diferença entre eles, colocam como os mais bem posicionados para chegarem à eleição como Presidente da República no próximo dia 24. Estão, por isso, frente a frente esta noite, Ana Gomes, jurista e diplomata de 66 anos, e Marcelo Rebelo de Sousa, professor catedrático de Direito de 72 anos e que está a completar o primeiro mandato como Presidente da República. Boa noite aos dois, muito bem-vindos. Ditou o sorteio que seja Ana Gomes a começar. Ana Gomes, recordamos-nos todos, na primeira vaga da pandemia, de se ter ficado a convicção de que foi por alguns dias que se evitou um drama maior. Não se está a demorar demasiado tempo a confinar quando já toda a gente percebeu que vai ser preciso? Boa noite, Sr. Professor. Boa noite, Carlos, e aos nossos telespectadores. Eu não tenho suficientes elementos para me pronunciar sobre isso. Quem sabe é quem está a poder ouvir os especialistas, os cientistas, naturalmente o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Eu penso que foi um erro as eleições terem sido marcadas tão tarde e dessa maneira terem impedido que se previssem as medidas para garantir que houvesse a oportunidade para todas as pessoas virem votar, para que não houvesse uma elevada abstenção. Portanto, o seu ponto, neste momento, a sua neste maior momento preocupação... não sei se de facto vai ser necessário esse confinamento geral, como é que isso vai permitir às pessoas votar, mesmo que seja interrompido esse confinamento para o dia da votação, porque isso pode causar problemas, em particular às pessoas com mais de 80 anos. Já vamos a essa questão, se me permite. A minha pergunta era no sentido de as pessoas percebem que a situação está muito grave. Sabemos o número de infectados, o número de mortes diárias, o número de internamentos e começamos a ouvir falar, uma reunião ainda falta fazer no Infarmed, mais a aprovação no Parlamento, os candidatos suspendem a campanha. Pode ficar esta ideia de que se está a demorar a tomar a decisão que é necessária. Não me parece que a questão seja de demorar a tomada da decisão, ela tem que ser tomada rapidamente e, aliás, já foi convocada essa reunião do Infarmed e eu, pessoalmente, até já fui também convocada para nela participar e, naturalmente, tudo farei o que estiver ao meu alcance para que a solução seja a melhor possível. O que eu lamento é que, com a falta de tempo que houve para preparar medidas alternativas que sabia, designadamente a partir do momento que sabia que havia a segunda vaga, que de facto isto tenha contribuído para e vá poder contribuir para uma abstenção muito elevada, o que não dignificará nem a República, nem o cargo. Já vamos a essa questão da abstenção e da participação do maior número de pessoas, mas quando diz que foi marcado demasiado tarde, está a responsabilizar Marcelo Rebelo de Sousa. Foi o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que me marcou. Porquê é que marcou tão tarde? Primeiro vou cumprimentar o Carlos Daniel. Terminamos um ciclo em que a maioria dos meus debates foi feita aqui, com a sua moderação. 4 dos 6 debates. Queria cumprimentar a senhora embaixadora, evocando, e por isso a trato por embaixadora, um papel muito importante para Timor-Leste e para Portugal, que teve num momento histórico, mas também saudando o seu papel sempre determinado e lutador por causas como deputado europeu e agora como comentadora, até candidata à Presidência da República. Dividindo em 2 questões. Primeiro vou começar por aquela que é verdadeiramente a mais importante, que é a pandemia. Se não houvesse pandemia, não havia tudo o resto que estamos a falar. E quando se tomou a decisão de uma renovação intercalar, eu tomei a decisão, naturalmente concertado com o Primeiro-Ministro e com o Governo, de uma renovação intercalar para um período de 8 dias, foi por isto, porque os números que chegavam eram baixos. Aliás, o senhor explicou mas isso havia aqui no primeiro a debate sensação de que vinham números muito mais elevados. E os epidemiologistas disseram, nós não temos dados suficientes, porque não há testes. Fecharam os laboratórios durante aquele período de 2 pontos. Portanto, temos de esperar para ter números fidedignos. Agora temos números fidedignos. Mas vamos esperar até quarta-feira. E estes números fidedignos pelo confinamento, porquê é que se vai esperar tanto? Mas sabe porquê? Por uma razão muito simples. Porque os números de fim de semana são números sempre mais baixos. Quer dizer, por causa do fecho dos laboratórios. Portanto, os números da manhã reportados a sábado são mais baixos, os números de segunda-feira reportados a domingo são mais baixos. E terça-feira foi escolhido pelos epidemiologistas por já dar um retrato que, conjuntamente com os números do final da semana que termina,
já permitem fazer propostas concretas. O tempo vai voar. Muito a resposta a Ana e, Gomes, portanto, a resposta a para esta dizer o seguinte, marcação das que eu eleições. saúdo a presença, foi aliás uma ideia minha, como sabe, mas o Governo reagiu muito bem, o Sr. Primeiro-Ministro reagiu muito bem. Os candidatos estarem na reunião do Qualquer IFAMED. dos candidatos pode ser eleito Presidente da República, não faria sentido que não estivesse nesta próxima reunião e noutras até ao dia 24 Pedia-lhe com maior de janeiro. brevidade a resposta à questão da data Agora, das eleições. Vamos à questão. Não tem nada a ver a data da marcação, por uma razão muito simples. A não ser ao contrário. Sabia-se, por causa da Constituição, que só havia 2 datas possíveis. Tradicionalmente é 17 ou 24. Eram 2, é sempre a segunda semana, o final da segunda semana, o final da terceira semana. Porquê? Porque a data das eleições presidenciais é fixada contada a partir do termo do prazo do mandato do Presidente cessante. Do que se tratava era de saber se marcava mais cedo ou mais tarde, porque isso não tinha influência nenhuma, por exemplo, no prazo de apresentação de candidaturas, que é contado um mês e, portanto, antes das eleições. Que não havia alternativa. Porquê que eu esperei até, digamos assim, ao dia 24 de novembro? Primeiro porque estava à espera de uma lei da Assembleia da República, que chegou em novembro, que era uma lei muito importante, que era a lei sobre o voto antecipado e a lei sobre o voto do isolamento profilático. Isso era muitíssimo importante. Temos que pegar já nessa Segundo, porque era preciso garantir, com números os mais aproximados possíveis, era preciso garantir qual era a posição dos partidos e a posição dos candidatos relativamente a um eventual adiamento. Porque era possível um adiamento naquela altura. Era preciso rever a Constituição. Eu coloquei a questão aos partidos, que recebi antes de decretar o segundo estado de emergência, perguntei-lhes: olhem que isto em janeiro provavelmente vai uma réplica só muito rápida, Ana Gomes, em relação a este assunto, temos que avançar. Temos que avançar. Não interessa, não queremos revisão constitucional, queremos a permanência da data sem adiamento das eleições. Ana Gomes? Bom, a verdade é que há muito tempo, há 5 anos, que se sabe que a data das eleições seria por agora, e há muito tempo que sabia que havia uma segunda vaga, até foi o Sr. Professor que anunciou que iria haver uma segunda vaga. E, de facto, não eram medidas que implicariam certamente a Assembleia da República, mas também a própria CNE nos preparativos. E, obviamente, esses preparativos, desde o grotesco de termos um boletim de voto encimado por um não-candidato, até os nossos imigrantes hoje não poderem votar e pelos vistos, alta porcentagem de cidadãos não poderem votar. São 3 questões diferentes. Mas começava por si esta que eu vou introduzir, penso que é bastante importante e que os preocupa aos dois. Citou a lei aprovada para possibilitar o voto quer dos infectados, quer dos isolados, mas há nesta altura a questão dos idosos. Que devem ser incluídos os lares. E a perguntar-lhe precisamente, é possível ainda incluir designadamente os utentes dos lares neste tipo de procedimento, ou seja, ir à secção de voto ao encontro deles? Claro. E é possível por um de 3 metros, ou por uma interpretação feita pelas autoridades sanitárias, incluindo a situação dos lares no isolamento profilático, primeira solução. Segunda solução, através de um decreto-lei que é votado e é promulgado instantaneamente. Terceira solução, no decreto que eu vou assinar na próxima quarta-feira, incluir expressamente a possibilidade de se equiparar a isolamento profilático a situação dos utentes lá. E porquê é que os imigrantes continuam a não votar na eleição presidencial? Fala-se disto. Não é não votar. Não votar. Sim, isso aí, eu sou vencido nessa matéria. Eu sou defensor do voto por correspondência. Simplesmente os parlamentares, os deputados, entenderam, com uma suspeição que vem de longe e que eu acho injustificada, que deve haver um voto presencial. E assim há critérios diferentes de eleição para eleição. Eu aí votei vencido porque a minha posição era diferente. Teria sido uma matéria onde o Sr. Presidente, como Presidente da República, podia ter dirigido uma mensagem à Assembleia da República para que previsse. E a pandemia começou em março. Agora, também acho que agora a prioridade tem que ser proteger os grupos de risco. E isto, para além da questão das eleições. Mas permitir-lhes votar também. Permitir-lhes votar e, infelizmente, temos os autarcas a dizerem que, de facto, é impraticável o esquema de voto domiciliário. Portanto... Ou seja, se é impraticável, permita-me só, se é impraticável para quem está confinado, para quem está isolado ou infectado, mais difícil é se acrescentarmos os utentes dos lares, é isso? E nessa matéria, deixe-me dizer que uma das grandes infelizmentes de todo este processo foi nós termos constatado que no passado, por deficiente articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, tínhamos aquela situação indigna
de ter cerca de 3 mil lares ilegais e de 11 mil pessoas em camas de hospitais por não terem unidades de cuidados integrados, continuados integrados. Eu espero que esta será certamente uma das matérias onde eu, como Presidente da República, farei uma grande diferença para garantir que, de facto, isto não volta a passar. Só para encerrar este tema, que é óbvio. Já começou a ser minorado. Só para encerrar o tema que é obviamente incontornável, da questão da pandemia, Ana Gomes responsabiliza de alguma forma o Presidente da República pelo que está a acontecer? Pergunto isto não só porque Marcelo Rebelo de Sousa disse que assumia toda a responsabilidade, mas também porque há esta sensação de que o aligeirar das medidas no Natal iria ter como consequência o aumento do número de casos, mas este aumento está a ser bastante grande. Não, eu sei que é muito difícil e eu tenho a certeza que quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República e os ministros têm feito tudo o que está ao seu alcance para acertar as medidas, mas é difícil, é complicado. E parece-me que a experiência que já temos e a aprendizagem que já fizemos, recomendaria que, em vez de um confinamento geral, mas vou ouvir os especialistas, dada a oportunidade que nos é dada, portanto, participar na reunião do Infarmed, em vez de um confinamento geral, de facto, proteção e apoio específico aos principais grupos de risco. Eu li o artigo do professor Jorge Trugal e acho que ele tem muita razão e devia ser ouvido. Marcelo Rebelo de Sousa, já podemos pessoas de mais de 80 anos, nos lares e fora dos lares. Já podemos concluir que foi um erro aligerar de medidas em primeiro lugar, eu já disse que assumo a máxima responsabilidade. Portanto, assumo na questão que não correu bem, eu disse várias vezes, da coordenação entre a saúde e a segurança social. Não correu bem. Não foi tanto a administração interna e a segurança social, mas foi a saúde e a segurança social. Não correu bem, em muitos casos. Em muitos casos, no enquadramento a nível regional e local. Já disse, já admiti à RTP há um mês e meio. Relativamente àquilo que... houve aqui dois fenómenos. Um que me preocupou sempre, que foi uma criação de expectativas muito elevadas em relação à vacinação. As pessoas dizerem é novo, vida nova. Vamos ser vacinados, vamos ser já, quando é um processo para 1 ano e meio. Para 1 ano e meio. Portanto, não foi só o Natal, foi também para o dia seguinte. E depois houve a decisão relativamente ao período de Natal. Eu devo dizer que todos os partidos se pronunciaram neste sentido e alguns ainda num sentido mais permissivo. Era a onda existente. A decisão teve os efeitos que teve. Eu, na altura, falei num pacto de confiança com os portugueses. O pacto de confiança não funcionou. É um facto. E, portanto, eu assumo essa responsabilidade sem problema nenhum. Por mim, pelo Governo, por todos os que intervieram. Agora temos é de olhar para o futuro. E em relação ao futuro, eu penso que não há alternativa ao confinamento geral. E com mesmo escolas abertas ou sem, contra, só esta nota, tiveram porque há de uma verificar. questão... A ideia é possível um confinamento efetivo com as escolas a funcionarem, a ideia teórica os que é confinar os de grupo de risco mais elevado e não confinar os outros. Não tem dado em nenhum sítio a Europa. A Europa toda está a confinar globalmente, mais do que Portugal, há mais tempo. Mas é possível manter as escolas abertas? E, portanto, está convencido disso ou ainda espera é um grupo de menor risco, é o das escolas. Mas os miúdos não deixam de ter de circular e de se alimentarem, por exemplo. Mas essa matéria ainda vai ser ponderada, não está decidida, vai ser decidida em função da ação. Permitam-me então que vá agora a uma matéria mais política. Ana Gomes disse que Marcelo Rebelo de Sousa é o grande instabilizador do Estado. Isso aplica-se também quando tem criticado pontualmente ministros do atual governo? Eu acho que quem é Presidente da República tem que contribuir para soluções e tem que ter uma relação leal e franca com o Governo, existindo a magistratura de influência, discretamente, não é preciso falar todos os dias com todos os comentadores e desde os comandantes da polícia aos comentadores. Acho que é preciso ter uma relação leal e franca com o Governo e não oscilar entre, às vezes, parecer que se quer ser o pai do Primeiro-Ministro ou outras vezes tirar o tapete ou até assumir, digamos, os louros da ação governativa. Eu penso que o professor Marcelo Rebelo de Sousa poderia contribuir mais para as soluções e eu certamente, como Presidente da República, atuarei diferente. Mas se fosse Presidente da República, não teria colocado também alguma nota em relação ao que aconteceu, quer no CEF, portanto, em relação ao Ministro Eduardo Cabrita, ou em relação à questão do Procurador? O caso do CEF é um caso em que eu acho que há graves erros de todo o Estado, de todos os agentes do Estado, mas também do professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque, no fundo, só atuou quando houve uma grande pressão mediática, houve 9 meses de silêncio.
E não era apenas atuar em relação à viúva, palavra de conforto à viúva, e de indemnização à viúva, mas era, sobretudo, cuidar da reforma do CEF, porque o caso revelou que havia um problema sistémico. Mas Ana também não gostou que o Presidente da República recebesse o diretor da Polícia. Pois, justamente, este ainda compôs mais o problema, porque, obviamente, não é com o diretor da Polícia que se tem que falar da reforma do CEF e que lhe pode ser dado o palco de Palácio de Belém para vir em conferência de imprensa anunciar aquilo que não é da sua competência, obviamente, que era uma reforma do CEF. Eu penso que esta é uma das matérias onde eu faria diferente, sem dúvida. E todas as questões relacionadas, que também são muito importantes. Mas não percebi se, em relação às críticas aos ministros em específico, se entende que o Presidente da República, e isto eu posso falar em tese também, deve intervir nesses casos ou não? Acho que quem elegemos Presidente da República é suposto, e é por isso que o nosso regime é semipresidencialista e não parlamentarista, não se dispensa a Presidente da República de fazer um juízo político, seja sobre a composição dos governos, seja sobre as alianças de partidos que devem integrar um governo. E reconhece que Marcelo Rebelo de Sousa fez isso mais do que qualquer Presidente anterior? Ou não fez. No caso do Acordo dos Açores, não fez. E eu acho grave e acho que justamente normaliza uma força de extrema-direita quando estamos a ver, não só cá em Portugal, mas noutros países, a democracia estar sob ataque, quando há várias disfunções da democracia que, no fundo, deram armas, argumentos às forças antissistema democrático, inclusivamente as questões do combate à corrupção, a falta de funcionamento da justiça, a falta de transparência, etc. E, portanto, mais do que nunca, era essencial que o Presidente da República, no caso concreto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não tivesse permitido esta normalização. E qual era a solução para o governo dos Açores? Qual era a solução? Era, obviamente, desde logo... Convocar eleições outra vez? Desde logo dar ao partido mais votado, como fez, de resto, o professor Cavaco Silva relativamente a Passos Coelho, em 2015, a possibilidade de formar governo. Portanto, Cavaco Silva é que fez o que estava certo. E isso poderia permitir um entendimento entre os partidos, outro tipo de alianças. Depois dizer que aquele tipo de entendimentos não era aceitável. Há sempre soluções. Aliás, no passado houve, o Presidente Ramalhianes disse, por exemplo, a certa altura, que não aceitava governos minoritários e os partidos ajustaram-se. Haveria sempre ouvir a resposta de resto, professora, eu devo dizer que valho, de resto, da posição do professor Freitas do Amaral, que em tempos, até num debate com o Dr. Mário Soares, exprimiu a posição de que jamais normalizaria forças extremistas de qualquer sinal. E eu partilho exatamente desse mesmo ponto de vista, e mais do que nunca nas atuais condições... Mas as forças extremistas de que falava Mário Soares não serão as mesmas. Quando a democracia está sob ataque. E os portugueses todos viram o que se passou no Capitólio. Sabemos hoje com infiltrações, inclusivamente nas forças de segurança, infiltrações nas forças de segurança também existem no nosso país sem que nada tenha sido feito. Ora bom, tratou de 5 temas ou 6 diferentes. E eu ia sugerir que começasse uma tática associativa de sugerir que começasse pela questão dos Açores, que é que está mais recente. Vou começar pela primeira questão, que é da estabilização. É do CEF, é da estabilização. Muito bem. Doutora Ana Gomes, a embaixadora Ana Gomes, considero que foi muito importante a articulação entre os governos de António Costa e o Presidente da República. Faço um balanço positivo do mandato do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. É verdade. Foi muito importante a articulação com os governos. Não foi o primeiro, foi o segundo. Dito, portanto, no dia 9 de setembro. Foi recente. Até então, tive sempre essa opinião. A senhora embaixadora tem que estabilizar a sua opinião sobre o Presidente da República. Porque até ser candidata, melhor, até ao dia seguinte à declaração da candidatura, achava que a articulação tinha sido magnífica. Portanto, um fator de estabilização. Só que o acordo aliás corresponda. Eu deixei a falar, senhora embaixadora. O que corresponde àquilo que o português comum acha óbvio. A legislatura chegou ao fim, não houve crises políticas, portanto foi um fator de estabilização. Segundo tema. A senhora embaixadora mudou de posição. Chama a atenção que quem disse que o primeiro-ministro era igual ao primeiro-ministro húngaro Orbán, não fui eu. Foi a senhora embaixadora, que é um primeiro-ministro iliberal. Portanto, para anti-estabilizador... Eu não quero acelerar, até porque este ruído é incómodo para o Segundo ponto. CEF. Eu intervim logo em abril. A reforma do CEF estava a ser tratada em diálogo com o Governo. Há muito tempo.
fazia parte do programa do Partido Socialista. Mas havia 3 inspectores já detidos em março. O caso era muito grave. De governo a ser desenvolvido. O senhor já admitiu que foi uma opção de Estado e que é criticável. Que eu acompanhar, portanto, eu intervim logo no início. Não intervim logo no início. E depois também chama a atenção para isto. Eu fiz uma opção, não fazer o telefonema, mas a senhora embaixadora, que é tão atenta e erguta, passou esses meses todos sem nunca ter notado que o Presidente da República devia ter intervindo. Permita-me só a réplica da Ana Gomes em relação a isso. Eu prometo que já volto. Ana Gomes, também não falou do assunto durante 9 meses? Falei designadamente meus comentários na SIC. Não, mas não falou da minha intervenção na matéria. Não falou. Terceiro ponto. Receber o Diretor Nacional da Polícia. Pediu para ser recebido. O Primeiro-Ministro ouvido achou bem. Foi recebido na data que resultou de um pedido do Diretor de antecipação. O Primeiro-Ministro achou bem que o senhor recebesse... O Primeiro-Ministro achou bem e soube do teor da conversa, mal terminou. Imediatamente a interpretação da senhora embaixadora que eu tinha convocado para discutir o CEF, para tratar de um problema, tinha sido tudo de acordo com o que era a regra. Vamos avançar, habitual temos que chegar aos Açores, está explicado? Açores. Bom, Açores, temos aqui 2 divergências claras entre nós dois. Uma de fundo, que é a mais importante, e a outra que é constitucional. Quer dizer, aparecem os partidos, ouvidos por ordem crescente, e aparecem partidos que dizem temos acordos para constituir um governo. Não aconteceu assim no caso das legislativas. Não aconteceu, foi depois que houve a conclusão dos acordos. Temos, como é que um Presidente da República recusa uma maioria parlamentar que ela governa? E como é que diz, olha, o senhor é de um partido que, apesar de legal, devia estar ilegalizado. O senhor agora já vai com vantagem no tempo, mas eu queria ouvir a segunda parte. Mas há uma razão de fundo, é que nós divergimos na maneira de encarar fenómenos como o Partido Chega. A posição da senhora embaixadora é proibir, fazer cordão sanitário. Ela própria disse que quando chegar a Presidente vai pedir ao Ministério Público que levante a questão da ilegalização do partido. Eu sou contra. Eu acho que ganha-se no debate das ideias. Não se ganha proibindo, não se ganha calando. Isso é dar razão, isso é vitimizá-los, isso é encorpá-los. É exatamente o que aconteceu no Capitólio, aconteceu por uma razão muito simples. Porque no debate das ideias, os democratas e os republicanos moderados não ganharam durante 4 anos aquela corrente. E por isso é que ela chegou a quase 50% dos votos. Não ganharam. Isolar por isso. André Ventura é permitir que ele se vitimize e ganhe com isso, Ana Gomes. Não se trata, não é as pessoas e, sobretudo, não são os apoiantes desse partido, que, pelo contrário, eu penso que temos que fazer um esforço para os recuperar para o espaço democrático. Essa é a obrigação dos democratas. Mas é com as ideias, não é com a não é só com as ideias, é também com a ação política. No governo... resolvendo os problemas, claro. Mas, sem dúvida que, neste caso concreto, não era possível ignorar. Desde logo, é um partido que foi legalizado com assinaturas falsas. O seu professor não apresentou assinaturas falsas, com certeza, eu também não. A lei não é para cumprir nesta matéria? Como é que é possível isto não estar ainda esclarecido? É um partido que tem um programa... Mas foi 2 vezes ao crivo do Tribunal Constitucional. Que tem um programa claramente anticonstitucional e o seu professor é especialista em direito inconstitucional. A descobrir isso? Nunca pediu a ilegalização do partido? Não, justamente, tenho um farto de o pedir, de dizer que quem foi ao Ministério Público pedir. Como o seu professor sabe melhor que eu, quem decide é o Tribunal Constitucional. E, portanto, mas como cidadã podia ir ao Ministério Público pedir... como Presidente... Podia. Não precisa ser Presidente, qualquer cidadão podia ir lá. Por maioria de razão... Vamos ouvir agora, Ana Gomes. Não, por maioria de razão, porque eu sou contra essa metodologia. Não, por maioria de razão, como Presidente tenho a obrigação de pedir a reapreciação à face desses todos os elementos. Até porque está em causa toda uma prática reiterada de xenofobia, de incitamento à limpeza étnica, que é o confinamento, por exemplo, para determinados grupos étnicos, etc. Racismo, etc. Tudo isso não pode ser desvalorizado à luz da Constituição, à luz do artigo 240 do Código Penal, que o Sr. Professor conhece ainda melhor do que eu. Porquê é que não foi ao Ministério Público? A questão aqui é, porquê é que não foi? Durante 2 anos estava tão indignada, esperou por ser candidata para isso. Marcelo Sousa está insistindo nesta pergunta. Não, eu não fui porque achava mal, que era um disparate. Porque o Sr. Professor ainda por cima tem responsabilidade máxima como Presidente da República. Permitam-me moderar, porque eu penso que este momento é útil. Marcelo Sousa diz que não o fez porque
que era contra. Ana Gomes não fez porquê? Já agora, a resposta a esta questão. A questão é que eu justamente espero, eu estou aqui no combate político das ideias e sim, sem dúvida, como cidadã, farei isso, mais ainda farei como Presidente da República, porque acho que essa é a minha obrigação. Mas nunca dispensarei o juízo político, o tal juízo político, que no fundo quem é eleito para Presidente da República é suposto fazer sobre as condições de governação e sobre quem são qual é a arquitetura de jogo entre partidos que deve compô-la. E por isso eu jamais permitirei replicar um acordo do tipo daquele que existe nos Açores para a República no seu conjunto. Porque durante 2 anos o Chega existe há quase 2 anos? Como cidadã indignada, esperou para ser ou por ser candidata, para vir dizer... Porque esperei que os órgãos da República, máximo é o Presidente da República, fizessem o seu trabalho. Exatamente. Porquê é que nunca o disse? Disse várias vezes. Não disse até ser candidata, não disse. Vamos falar agora do futuro. Eu discordo totalmente disso. Isso é que dá o peso a esses setores. Ainda bem é isso é que dá o peso a esses setores. Fica claro. É vitimizá-los, é calá-los, como quem diz. Calamos-los porque não somos capazes de vencer nas ideias. E a senhora embaixadora demonstrou que é capaz de vencê-los nas ideias. E eu demonstrei. Não é preciso proibi-los. Não é preciso proibi-los. Não se trata de proibir. Agora, trata-se de ele defendeu a ilegalização, é proibir. Já foi claro, Ana Gomes, só para concluir este tema, por favor. Defender contra os intolerantes. Defende suas ideias. Já lá dizia Karl Popper. Defende suas ideias, não se defende policiando. Neste caso, as democracias, obviamente, também onde se podem defender é justamente fazendo aquilo de que os cidadãos esperam do Estado. E, por exemplo, uma outra área que eu tenho de demarcação do Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa é a área da justiça, da transparência, do combate à corrupção. Eu acho que é uma área essencial para justamente não alimentar a argumentação daqueles que são anti-sistema democrático. Mas porquê é que estamos demarcados? Mas estamos porque quando estiver no lugar de Presidente da República, eu serei absolutamente incisiva na relação normal que se tem com a PGR e as outras instâncias da Justiça, para que de facto tenham os meios e tenham encorajamento para fazer o seu trabalho. Tem faltado isso? Claro. Então, olhe só para os megaprocessos. Completamente bloqueados. Eu fui contra os megaprocessos sempre. Mas então não foi eficaz. Não, sabe que eu disse numa abertura do ano judicial. Mas a questão é que tem que haver meios de ser eficaz. Porque, por exemplo, eu sei que o Sr. Professor, até pela sua relação de amizade com o Dr. Ricardo Salgado, é certamente das pessoas com mais interesse em que o caso BES já tivesse sido esclarecido, que já se tivessem apurado as responsabilidades desse senhor e de muitas outras pessoas em julgamento. O julgamento de 7 anos depois ainda nem começou. E o caso BES está ligado, por exemplo, ao caso Sócrates, está ligado ao caso do apagão fiscal, a questão das transferências para offshore, que além da justiça fiscal tem outras implicações ao nível da justiça e do combate à corrupção. É uma área onde eu teria esperado Esperou e aconteceu. Mas não aconteceu nada. A justiça continua a ser lenta. Mas deixe-me responder. Com certeza. 3 pontos. Primeiro ponto. Lamento que a senhora embaixadora, sempre atento aos atos contra a corrupção, tenha deixado de dizer no outro dia num debate com o Dr. Tiago Manhã Gonçalves que eu deveria ter vetado a lei de transparência quanto à utilização dos fundos europeus. Eu vetei. Mas eu até expressei a minha concordância com esse veto. Não, mas eu eu vetei. E porquê? Vetei porque era insuficiente a garantia da transparência. Eu expressei a minha concordância com o seu Segundo ponto. No meu mandato, orgulho-me de terem avançado com 2 procuradoras, não é só com uma, com 2, terem avançado a Operação Marquês, a Operação BES, recentemente, o julgamento de tanques, a Operação Lex, operações contra magistrados judiciais, avançaram. Não pararam, avançaram. Terceira referência que tinha que fazer ao Dr. Ricardo Salgado. Claro, se vem sempre no programa, foi há 5 anos, agora é 5 anos depois. Há 5 anos, dizia-se assim, ele é amigo do Dr. Ricardo Salgado, vamos ver se não vai facilitar a vida ao Dr. Ricardo Salgado. Passaram 5 anos. Foi condenado em 3 processos movidos pelo Banco de Portugal. Foi finalmente acusado no processo BES. Mas foi. Portanto, não sei se percebe o quão ofensivo é aquilo que disse. Porque disse que interessado que é em que corra bem e se esclareça o caso do Dr. Ricardo Salgado, tenho o mesmo interesse em relação a todos os portugueses.
Claro. A todos os portugueses. Mas esse Sabe é que eu não distingo entre portugueses. Quando utilizou esse exemplo, é para dizer que eu tinha um interesse especial. Eu não tenho interesses especiais, sabe? É para dizer que esse é um assunto de interesse especial para todos os portugueses. Eu não tenho, no caso do Rui Pinto, não tenho interesses especiais nenhum. Já que fala do caso do Rui Pinto, eu tenho só 2 minutos, mas já que falou disso, Ana Gomes, permita-me colocar a questão... Não tenho. A pagar com os nossos impostos a tentar atingir a minha honorabilidade e a minha integridade. Sim. Nenhum interesse em que realmente fosse apurado. A minha resposta é esta. Condenado 3 vezes e acusado, no caso BES, com o Presidente da República, que era suposto ter um interesse em facilitar-lhe a vida. Marcelo Rebelo de Sousa, é para ver, resposta rápida, o país... É uma diferença muito grande. O país precisa... Eu nunca diria Marcelo Rebelo de Sousa, peço desculpa. É um problema de princípio. Peço desculpa agora, mas tenho que ser eu a colocar a pergunta. Não vale Marcelo Rebelo de Sousa, estamos a chegar ao fim, o meu tempo esgotou-se. Eu quero colocar uma pergunta, se me permitem, eu vou agora, não me vou calar, vou continuar a falar, é um bocadinho delicado para quem recebe pessoas em casa. Marcelo Rebelo de Sousa, já não estamos a ouvi-lo. A minha pergunta é essa: a Justiça precisa de denunciantes como Rui Pinto e deve protegê-los, ou pelo contrário, estamos em presença de comportamentos criminosos e que devem ser, à partida, combatidos? Quem decide isso é a Justiça. Eu não me substituo à decisão dos tribunais. Quer dizer, o Presidente da República não vai, num caso que está a decorrer em justiça, um processo criminal... Mas eu perguntei em tese. Não há tese. Isso não há tese. Isso tem um retrato. Eu não faço isso. Da vida privada... Eu não faço isso. É ou não é? Eu não faço isso. O meio justifica o fim? Eu não faço isso. Quem tem de decidir é a Justiça. Agora, eu lembro que a única vez que houve um pacto da Justiça assinado pelos parceiros de toda a Justiça foi durante o meu mandato presidencial. Ana e Gomes, parte desse pacto de Justiça passou a lei. Última pergunta do debate, se tem dificuldade em condenar o método de Rui Pinto. Não, eu tenho dito repetidamente exatamente o mesmo que disse o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é a Justiça que tem que apurar se ele cometeu crimes ou não. Agora, ao mesmo tempo, também tem que valorizar o serviço cívico de interesse público que ele prestou ao revelar o que revelou de esquemas de corrupção em que o nosso sistema financeiro e desportivo era utilizado para esquemas de branqueamento de capitais, de corrupção, etc. Através do Football Leaks e através do Luanda Leaks. E isso tem que ser naturalmente relevado pela Justiça quando apreciar os seus crimes. É isso que eu digo e que mantenho. E, por outro lado, tem que valorizar o facto de ele hoje estar a colaborar com a Justiça Portuguesa. E a Justiça Portuguesa está finalmente a poder colaborar com o Rui Pinto. Eu lamento, mas este era um daqueles casos onde eu gostaria de ter ouvido o professor Marcelo Rebelo de Sousa pronunciar-se exatamente por Presidente da República sobre um caso judicial. Se o professor Marcelo Rebelo de Sousa fala sobre tantas coisas... Acha que é normal? O senhor professor fala sobre tudo. Não falo sobre tudo, não. Falo sobre o que é importante. Da importância. Estou próximo dos portugueses, falo sobre aquilo que é importante para eles. Não falo sobre tudo. Quem fala sobre tudo é a senhora embaixadora como comentadora. Público e da importância já vai responder, porque é a última a falar. As sociedades de advogados, não são todas, aquelas que no fundo funcionam, e os consultores que funcionam como verdadeiras organizações de engenharia dos esquemas de evasão, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Esta é uma matéria que acho que importa à sanidade e à transparência da República e, portanto, é também da competência de quem elegemos Presidente da República. E eu, como Presidente da República, certamente tratarei disto. Simples. Não se pode, como agora a senhora embaixadora disse, dizer que não fala porque é julgado pela Justiça, ao mesmo tempo falar dizendo a opinião dela. Foi o que ela fez. O que ela fez foi dizer o seguinte: eu tenho toda a razão, o senhor professora, porque de facto está em justiça, a justiça não é apurar os factos, é qualificá-los. E eu nunca me pronuncio sobre processos criminais que estão em curso. Nunca. Diz a senhora embaixadora, mas por acaso eu acho que foi muito importante esta posição, tenho esta posição sobre a matéria. Pronto, não se pronuncia e pronuncia-se. Tem 20 segundos de vantagem, penso que apesar de tudo é uma partição muito equitativa do tempo deste debate. Foi um debate vivo, um debate animado entre aqueles candidatos que as sondagens têm colocado, pelo menos em termos médios claramente, como os mais bem posicionados para ganhar a presidência da República, ainda que Marcelo Rebelo de Sousa surja obviamente com larga vantagem em todos esses estudos de opinião. Agradeço a ambos, Ana Gomes, Marcelo Rebelo de Sousa, uma boa campanha para os dois. Da minha parte, boa noite e até já na RTP3, porque às 22h45 estarei aqui para moderar o debate entre João Ferreira e Vitorino Silva e alerto também desde já para o facto de na próxima terça-feira, aqui no canal 1 da RTP, termos o único debate televisivo que vai reunir todos os 7 candidatos à presidência da República. Boa noite e até breve. Este debate começa